Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro que avançou na venda do lateral esquerdo Cauã Prats, só 17 anos de idade, jogador da base. O interessado é o Borussia Dortmund, o negócio não está fechado. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador que admitiu que as conversas avançaram sem acordo ainda. A operação ou a negociação gira na casa dos 12 milhões de euros entre valores fixos e bônus, o negócio alcançando 75 milhões de reais. Como o Cauã Prats tem só 17 anos de idade, ele não pode se mudar para o Dortmund agora. Ele iria apenas na metade do ano, o que permitiria ao Cruzeiro não ter a obrigação de buscar um lateral esquerdo para esse momento. Entre os nomes ventilados, observados e analisados, há Júlio ou Julio Soler, como queiram. Ele é lateral esquerdo, tem 20 anos de idade, argentino e atua no Bournemouth da Inglaterra. Que o Daniel vai trazer agora aqui, o Daniel, é sobre o substituto do Cauã Prats, né? Cauã Prats, então, de saída. O Cauã Prats muito próximo aí, né, de deixar o Cruzeiro, valores aí na casa dos 12 milhões de euros. O Cruzeiro recebendo essa proposta do Borussia aí, tá nas últimas conversas. E ontem, uma operação que eu e o João a gente já havia começado aí por algumas dicas, a gente teve duas respostas e o Cruzeiro tem interesse aí, né, realizou sondagens pelo lateral Júlio Soler, que foi do Lanús, jogou contra o Cruzeiro naquela semifinal de 24 aqui no Mineirão, depois foi vendido por 10 milhões de euros para o Bournemouth da Inglaterra, chegou lá, fez algumas atuações, acabou se lesionando gravemente no joelho recentemente, ainda está em processo de recuperação e até por isso o Cruzeiro mantém aí uma cautela com essa negociação para ver como o atleta vai se recuperar, mas o Cruzeiro já demonstrou interesse aí no atleta. Bom, então tá aí. O HG, eu questiono muito o momento dessa transferência, tá? Primeiro que o Cauã Prats, ele só pode sair a partir de agosto, quando ele fizer 17 anos, fizer 18, perdão. Então por que essa negociação agora? O interesse que existe agora, ele vai existir na janela do meio do ano. Eu não acho que o Cauã Prats fosse flopar e na janela do meio do ano ninguém estaria interessado pelo jogador. Pelo contrário, que teria até lá aparições no Campeonato Mineiro, como já apareceu, no Brasileiro e na Libertadores, que acontece em março. Então, assim, eu questiono bastante, eu acho que o Bruno Spindel, principalmente, não só essa saída, daqui a pouco eu vou falar do Rian, mas a saída mais importante eu considero a do Cauã Prats, lembrando, esses 12 milhões de euros já com algumas questões. O Samuel Venâncio ontem trouxe uma informação também que o acordo com o Borussia consiste em, ele não conseguiu chegar em valores, mas vamos supor, o Borussia venda o Cauã Prats por 30 milhões, tem um percentual de acordo com essa venda do Borussia. Se for uma venda de 40 milhões, esse percentual sobe. Se for uma venda de 50 milhões... Gente, estou colocando valores aqui bem exagerados só para vocês entenderem a dinâmica dessa questão que tem neste acordo que está muito próximo de ser fechado com o Borussia. Então eu fico por entender algumas questões, assim, acho que o Spindel deveria falar, principalmente ao torcedor do Cruzeiro, para sabermos, essa venda acontece agora, o pagamento... Não sei se o pagamento vai acontecer agora, se acontece depois, mas é um jogador que, até citei ontem, o Borussia vai fazer com o Cauã Prats o que o Cruzeiro fez com o Neiser Villarreal. Vai adquirir o jogador e ele vai ficar vendo esse jogador valorizar-se ainda por aqui, porque o Neiser vai ser utilizado até o mês de... o Cauã vai ser utilizado, ele não vai ficar encostado no Cruzeiro. Então, assim, o Borussia vai ficar vendo esse jogador ser utilizado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, enfim, é uma venda que eu questiono o time dessa venda. Eu acho que a negociação poderia acontecer a partir da janela do meio do ano. E do Rian, me parece que é uma coisa muito mais da avaliação da comissão técnica do Tite. Eu acho importante também o Spindel vir falar a respeito, jogador que chegou para ser uma alternativa ao Wallace. Isso é difícil, né? Ao Wallace. E o Wallace tá para ter uma saída também. O Rian sai. Então eu só posso entender, diante do negócio que está sendo feito, que a comissão técnica olhou e falou assim, olha,
diante do que nós temos, diante do Hickman, do Murilo Hickman, diante dos jovens, até do Papi, que tem só 16 anos, mas, no meu entendimento, para as duas posições, apesar do Cruzeiro ter, parece um pé de lateral esquerdo neste momento da toca, mas é um trabalho feito sistematicamente na categoria de base, muito destacado pelo Elton Novaes no começo do programa, eu acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado atrás de um primeiro volante, porque vai perder 2, por mais que tenham talentos a serem desenvolvidos, mas eu não acho justo você pegar o Hickman e falar, toma, vai pro jogo da Copa Libertadores, e nem tampouco o Gustavinho, que fez o gol do título na Copinha, já ser um reserva imediato do Kaique. A gente tem que lembrar, o Cauã Prats fez um longo caminho até aí, HG. Eu vi uns amigos da imprensa só uma coisinha. Só uma parte da informação que é importante, Elton, que eu esqueci de citar anteriormente. O Fala Cruzeiro mais, só vai buscar esse lateral para suprir no meio do ano, que é quando o Cauã pode sair, que ele faz 18 em agosto. Isso. Será que só é porque é em cima do Cauã? É em cima do 12 milhões de euros que eu vi muita gente da imprensa falando. Sim. Que seria esse valor, porque o valor falou que o Samuel não chegou a ver o valor. Seria um baita valor. Baita valor. É um baita valor pro jogador que ainda não jogou. Só uma questão. Será que não tá rolando, e isso a gente mexe com futebol tem muito tempo, uma pressão do staff, Não está. do jogador, para já bater o martelo nessa negociação? O porquê que o Cruzeiro teria total, assim, que o Cruzeiro simplesmente vamos pensar com a lógica. O jogador está no Cruzeiro, ele tem possibilidade de jogar nesses 6 meses, e aí em agosto só que ele pode sair, ok? Então, ele só pode ser valorizado, eu estou pensando com a cabeça do Cruzeiro. No período de 6 meses, ele pode ser valorizado, ok? Ele pode ser valorizado, na medida que ele entrar em jogo. É um muito jovem, com grande capacidade, Depende, o com a Cruzeiro pode estar exposição, pensando diferente. com a exposição. Posso tentar concluir? Não, eu sei, mas posso fazer o Então, beleza. contraponto? Não, aí você fala depois. Só para poder tá? dar um Pra debate. gente tentar ter uma conversa. Se organizar senão, direitinho. porque senão eu não dou conta nem de colocar o que eu tinha pensado. Entendi. Aí o staff agora, vendo a possibilidade imediata de já bater esse martelo, ele fazer uma pressão no Cruzeiro, pro Cruzeiro já aceitar esse valor, para eles já terem garantido essa venda, porque tem muitas pessoas, tem muitas parcelas envolvidas nesse negócio. A gente não vai ser inocente de achar que é para um lado e para o outro. Não, tem uma mesa cheia de pessoas sentadas e com esse interesse. E é um valor muito alto. Então isso mexe com o jogador, mexe com a família do jogador, mexe com os empresários do jogador. Então tem muita gente envolvida. Então eu imagino que para bater o martelo nesse momento agora, eu acho que tem uma pressão vinda do staff. E se o Cruzeiro pensar É um achismo, assim, tá? se o Cruzeiro pensar assim, nós temos o Kaique, que tem uma preparação física espetacular, um cara hiper regular, e que o Tite talvez entenda que, claro, é bom você ter o Cauã como reserva, mas que acho que vai ser difícil ele entrar com o Kaique aí voando. E aí talvez o Cruzeiro pense assim, olha, ele pode acabar se desvalorizando do que se valorizando se ele não jogar. É óbvio Eu que... acho muito pouco provável, Breno, pela trajetória do Cauã. Claro que ninguém tem bola de cristal para saber se o jogador vai virar aquilo que ele demonstra ter capacidade de ser. Mas acho que com relação ao Cauã, o Cauã principal ativo hoje do Cruzeiro... Eu tô falando no aspecto dele ser utilizado, Valor. É isso que eu tô falando. não, porque eu mas acho que o Kaique é um cara utilizado. assim... O Cruzeiro tem Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Assim, de uma Mas eu maneira. acho Ele hoje é o difícil. reserva imediato do Kaique. Eu acho difícil. Veja bem, talvez se o Cauã Prats hoje estivesse na mesma condição, atuando no Flamengo ou no Palmeiras, eu imagino que esse valor teria sido até um pouco mais alto. Porque esses times já Porque são atingiram... clubes vendedores Eles atualmente. já atingiram um nível que só eles atingiram no Brasil. Que o Cruzeiro está caminhando para chegar, de se tornar um grande vendedor. Mas eu acho muito pouco provável que algum clube no Brasil recuse hoje uma proposta por um lateral reserva nessa casa de 12 milhões de euros. Cara. É muito dinheiro. Eu fiz uma pesquisa aqui, e aqui em 3 sites aqui, a informação da época, né? De agosto de 99, o Cruzeiro vendeu o Evanilson por 7 milhões de dólares, né? São 13 milhões de reais naquela época, 7 milhões de dólares. Hoje o Cruzeiro recebe, e o Evanilson na oportunidade era titular absoluto do Cruzeiro. Seleção, inclusive.
Aí o Cruzeiro hoje recebe uma proposta de 12 milhões de euros, 75 milhões de reais na cotação atual. É muita grana. É muita grana por um atleta reserva que joga pouco. Ele tá com 17, né? 17. Com 17 anos, ele joga pouco, porque o Kaique não deixa, né? Tem talento demais, tem muito talento. Então, assim, eu imagino que o Cruzeiro deve ter pensado, caramba, é uma situação muito difícil, cara. Não, Faz sentido isso que você tá falando, tá? Ele continuar aqui de reserva e o Cruzeiro diz não pro Borussia. Uma situação dessas, e daqui a pouco o Kaique continua, não machuca, o histórico dele de lesões é muito baixo, e o Cauã Prates continua não jogando. Então é complicado, cara. Eu entendo a situação do clube. Olha só o nível disso que você falou. O Arana, em 2018, foi vendido por 11 milhões de euros. Do Corinthians para o Sevilha. O Danilo, do Santos, saiu em 2011 por 13 milhões de euros. Mas nós estamos falando de jogadores que naquele momento eles estavam mais prontos Sim. do que o Kaique hoje. Cauã, perdão. O Cauã hoje. Então, assim, é muita grana, gente. É muita grana. Mas o Valor tem razão no que você falou, Valor. De entender o motivo, o momento, né, de se ter uma desconfiança, né? Não, assim, eu acho que tem que ser especificado porque que aconteceu essa negociação agora. E sim, só para trazer também, aí a informação não é informação, não é achismo nem opinião. Não, claro, outros podem chegar em uma informação de um lado que eu não tenho. Totalmente tranquila a relação do staff do Cauã com o Cruzeiro, com relação a essa coisa de pressão para sair. A informação que eu tenho é que isso não foi o causador para que o Cruzeiro negociasse com o Borussia. Por isso eu acho importante o Bruno Spindel falar a respeito. O clube entendeu que era realmente uma proposta interessante, apesar de entender. Falar ao torcedor, explicar ao torcedor dessas duas movimentações do Cruzeiro nesse momento da janela de transferências. Nesta terça-feira, dia de trabalho aqui na Toca da Raposa, na preparação para o duelo contra o Botafogo, jogo esse que vai ser disputado na quinta-feira às 9h30 da noite. Newton Santos, vamos para o Rio de Janeiro amanhã? A Itatiaia embarcando rumo à cidade maravilhosa para acompanhar essa estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sobre o time daqui a pouco, Pedro Abílio, prometo que vou trazer informações sobre jogadores que estão na expectativa de viajar, inclusive na expectativa bem próxima, né, de voltar aos jogos. Vamos ver se vai participar dessa rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. É um jogador que o torcedor gosta, né, e confia bastante no setor defensivo do Cruzeiro. Mas vamos trazer mercado da bola, porque está bem agitado. No domingo, nós antecipamos aqui na Itatiaia, na Jornada Esportiva, no site, né, naquela parceria com o Lucas Barbosa, a venda do Rian Guilherme para o Rio Ave de Portugal. Então, um jogador que deixa o Cruzeiro, mais ou menos aí 2,5 milhões de euros para negociar esse atleta que chegou no ano passado, chegou em setembro do ano passado, algumas oportunidades, e esse ano até começou a temporada, né, como titular, naquele time reserva alternativo do técnico Tite, que iniciou o Campeonato Mineiro, mas agora uma negociação bem encaminhada, vai entrar esse dinheiro nos cofres do Cruzeiro. E a outra negociação do Cauã Prates. Eu ouvia você conversando com o Eduardo Costa, com a Viegas há pouco, né, Pedro Abílio? E realmente é essa a ideia. Mais ou menos 12 milhões de euros. Essa negociação passa aí dos 75 milhões de reais. O Cruzeiro negociando esse jogador que pode deixar, então, a Toca da Raposa a partir de agosto, porque quando ele faz 18 anos tem essa questão legal, né? Ele tem 17 ainda. Agora pensa, Pedro Abílio, começou no time principal do Cruzeiro com 16 anos. Agora tem 17. É um menino ainda tá na escola, para você ter ideia. Então, é a negociação que está sendo resolvida. Alguns ajustes da questão pessoal do Cauã Prates na Alemanha que estão sendo resolvidos para que o jogador seja confirmado como atleta da equipe do Borussia Dortmund. Ô, Pedro Abílio. Muito bem. Vou te contar uma coisa, hein? É um atleta que, além de fazer a lateral esquerda, também faz a zaga. Então,
é valorizadíssimo no mercado da bola. É muito valorizado, é muito bom de bola e é um jovem valor. Deixa eu dar um bom dia para os nossos analistas. Ale Oliveira, Cauã Prats, Borussia Dortmund. A insistência do Borussia Dortmund parece estar vencendo, hein? Bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Pedrão, companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho um excelente investimento do Borussia. É difícil resistir a essa proposta, eu entendo o lado do Cruzeiro, mas acho que é um menino que ainda vai crescer demais no futebol europeu. É um menino que, além de tecnicamente ser muito valioso, fisicamente é muito forte e muito jovem, né? Tem condição de evoluir. Taticamente, o Pance já falou, faz mais de uma função. Então é um cara que defende bem, né? E isso é muito valorizado no futebol europeu, mas também não deixa de trabalhar com agressividade do meio para frente. Eu acho muito, mas muito bom jogador, um futuro promissor, inclusive pensando, não nessa Copa do Mundo, evidentemente, mas para o próximo ciclo, acho que ele estará presente, viu? Porque o menino é fera, viu, Pedrão? É fera, Cauã Prats, e vai render uma boa grana, pelo que tá nos trazendo aí o Emerson Pansieri. Vinícius Andrade, muito bom dia. Bom dia, Pedro Abílio, bom dia, Alê, para todos que nos acompanham. Cauã Prats é um cara fora da curva. Para 17 anos, pelo nível que ele já entrega, técnico, físico, não é à toa que o Borussia vem aqui para buscar um jogador com apenas 17 anos. No mundo ideal, eu gostaria de ver o Cauã Prats tendo mais sequência no Cruzeiro e saindo só mais tarde. Mas não tem como fazer também conta com dinheiro que não é meu, né? Então o Cruzeiro sabe das suas necessidades, precisa vender e o Cauã, ele vai para um mercado que é muito promissor. O Borussia é uma grande vitrine do futebol europeu. O Cruzeiro mantendo um percentual, certamente vai faturar lá na frente quando o Cauã for vendido por um preço ainda maior. É um jogador que eu acredito que tem até mais potencial, aí eu vou falar potencial porque a gente não sabe, de crescimento do que o Kaique, que é muito bom jogador também. Kaique é excelente lateral, mas o Cauã, eu acho ele muito fora da curva. O negócio é questão de idade, né? E faz alguma diferença, Vini, o cara jogar... Ô, Abílio. E tem uma característica legal e fundamental, até pra gente trazer os nossos comentaristas, é porque o Dortmund, né, o Borussia, ele tem essa característica, né? Você vê o Bellingham aí saindo de lá e depois indo pro Real Madrid, outros jogadores, né? Então, a característica de pegar o jogador jovem, dar ainda minutagem pro jogador, forma o atleta, dá também qualidade técnica e tática na equipe e depois tem a revenda. E aí que vem o pulo do gato, né? Aí que vem uma parte importante dessa negociação. O Cruzeiro fica com o chamado mais-valia, né? Que é o chamado pedaço do atleta, né? Para uma venda futura, porque pode render mais grana ainda para o Cruzeiro, Abílio. E aí, Vini, o que eu ia falar é se faz alguma diferença nessa situação do cara jogar já negociado, como é que fica a questão de vitrine a partir de agora e o fato de o Cruzeiro, a partir do segundo semestre, precisar olhar com mais carinho para essa posição, afinal de contas vai negociar um cara que hoje é o reserva imediato do Kaique, né? O Cruzeiro vai precisar ir ao mercado. O Cruzeiro tem bons laterais também na base. O Cruzeiro acabou de ser campeão da Copa São Paulo, inclusive com um golaço do Gustavinho, que era reserva nessa campanha do Cruzeiro, mas é um jogador que eu gosto muito também. Agora, não sei se tá pronto para já ser o reserva imediato do Kaique. Em relação à cabeça do garoto, eu acredito que muda, Pedro, não tem como. Ele sabe que agora o tempo dele no Cruzeiro está acabando e que ele vai se apresentar no meio do ano no Borussia. Então, não tem como você simplesmente desligar disso. Eu imagino que na cabeça dele a expectativa aumenta, talvez o foco dele dificilmente vai ser 100% no Cruzeiro, mas não é um titular absoluto também. Então, o Kaique dá pouco espaço pro Cauã jogar. Kaique se machuca muito pouco, não é um jogador também de ficar tantos jogos suspensos. E aí o Cruzeiro no meio do ano vai precisar de uma reposição, pelo menos para ser uma concorrência ao Kaique. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.